E aí, nação rubro-negra, Thiago chegando, e aí ficar pé é rotina. É um jogo assim que Flamengo e Goiás aí na Serrinha é pra você dormir aí o meio tempo, um jogo, uma coisa mais que dá um sono aí pra galera do que propriamente assistir o jogo. O Andrade, o Tromba, nosso ex-jogador ídolo, que sim, cabeça de área, brigador, campeão brasileiro como técnico, tem toda a razão. Preguiça e Flamengo não combinam. E contra um time que vai, sobe e desce, Série A, Série B, já está ali brigando contra a Série B, para não voltar na Série B, no caso, no Campeonato Brasileiro. Eu já nem, não adianta pedir a saída do Sampaoli. Teve-se momentos para isso, pela luta da Copa do Brasil. Agora, o jogo é daqui a algumas horas. E não bateu o estilo do jogador com o treinador. Sampaoli e tal, que ficou nervosinho, chutou câmera. No Maracanã, jogo passado, já tinha chutado ali, a divisória ali. Só com a cabeça na parede, em casa. Ele não vai pedir demissão, ele não vai pagar a multa, pelo contrário. Ele também tá doido para sair dessa pressão e ainda recebeu a multa gorda, que se não me engano é de 15 milhões de reais. É uma mega cena. E ali, o Rossi, que não foi muito bolas nele, o time do Goiás também não apresentou muita força ofensiva, só acho que era a obrigação do Flamengo vencer, que por mais que tenha todos os desfalques, é um elenco mais qualificado. O Rossi ainda falhou numa saída no primeiro tempo, uma hora que era para ele ficar mais reguarnecido, porque a bola dele estava longe. Assim como a do Matheus Cunha. Muita gente culpou o Matheus Cunha. Eu já, né, no jogo contra o São Paulo, eu achei que a bola já estava muito longe do Matheus. Mateuzinho horroroso, ele que teve essa contusão, essa infelicidade na quando ele estava no pior momento da carreira dele, no melhor momento, e sofreu a contusão, mas errando passes bobos, abaixa muito a cabeça. A dupla de zaga também não foi oferecido muita resistência. O Fabrício Bruno é alto e sobe, poderia ter usado mais para em momentos de escanteio, de jogadas do Flamengo ali que tem seu cruzamento na área, escanteio ou cruzamentos, fechar, visto que o Goiás não exigia muito defensivo do Flamengo. O Ayrton Lucas, mais uma vez, irreconhecível. Tem que ser cobrado esse apoio do Ayrton. O Vitor Hugo ainda acho que ele não está bem, mas ele ainda é mais meia do que aquele volante marcador. Não exatamente para esse jogo, mas tem jogos aí que precisa colocar dois ali para soltar a galera dentro do normal que o Flamengo tem de ataque e meia. Nem que ele seja esse próprio meia. O Thiago Maia, terrível. Chegando atrasado, já acordou, já chegou também dormindo, num passe do Mateuzinho, toques errados, botes na hora errada. O Everton Ribeiro também mantém a minha opinião, não é só uma formação tática o problema com o Sampaoli, até porque ele poderia lutar pela essa condição. O físico dele às vezes bate, né, para um certo jogador, já bate normalmente conforme você vai envelhecendo, tem que suprir, né,
com a qualidade técnica muito alta, igual o Messi tem, você consegue, mas você vê a decadência aí. Por esse futebol aí, eu não, que vem apresentando aí o Everton Ribeiro, eu não renovaria com o Everton Ribeiro, não, nem para banco, porque o cara não joga. O Gerson é aquele jogador que às vezes em campo ele é 6, 6,5, 7, ali como meia, faz a transição, às vezes até joga de lateral esquerdo. Ele jogou assim com o Sampaoli, eu teria colocado contra o Atlético Paranaense o próprio Gerson, e o Coringa, polivalente, joga ali, aqui, só que ele acaba não tendo um desempenho tão alto em tal posição, porque ele não é aquele homem do passe final, igual o Arrascaeta, e não é um marcador nato. Então, ele ajuda na defesa e ajuda um pouco na criação. É o estilo do Gabigol. Pela ponta ali ele sabe fazer, mas não é o exímio ponta. E como centroavante, ele é bom, mas não é aquele finalizador que fera mesmo, que em 10 bolas mete 8. Então, ali faz várias funções. Seria mais interessante para esse time do Flamengo alguém que, né, para essa posição, que jogasse uns 7,5, 8 do que o Arrascaeta joga, para fazer exatamente a função. E o Everton Ribeiro ali voltando, caindo muito pela direita, montar o estilo padrão como se o Arrascaeta tivesse e o Everton Ribeiro fizesse isso aí. Ele continua pela direita e parece que está com a perna amarrada em campo há vários jogos. O Bruno Henrique eu já não entraria com ele. Ele que pelo lado esquerdo no segundo tempo já veio mais o Ayrton Lucas, o time cresceu um pouco, porque ele é o jogador que a gente precisa. Ele e essa esperança do Arrascaeta para o jogo contra o São Paulo. Do Arrascaeta voltar, um homem do passe, que chuta bem de fora da área, fez alguns golzinhos de falta, poderia fazer muito mais na carreira, tem condições e capacidade para isso. O Arrasca, que às vezes está ali, não está bem, mas no lance vai deixar um na cara do gol. E o Pedro, terrível. Os 22 minutos, a primeira chance com ele, parecia uma criança na primeira vez que chutou a bola. Ele isolou. E você para de treinar, mesmo você tendo o dom para aquilo, ajeita, bate ali, um chute melhor. Aquelas bolas grandes, quando a gente tem 1, 2, 3 anos, a gente chuta pela primeira vez e isola. Parecia aquilo. Então, o time horrível, erro da diretoria, mais uma vez falando aqui, em manter esse treinador, mas agora não adianta. O único torneio que tem pra gente aí ganhar, a gente tem que ir com tudo. A desvantagem se torna grande não só pelo placar contra o São Paulo, pelo placar também, mas não é tão amplo, mas pelo que o São Paulo apresentou, principalmente no primeiro tempo, em termos de envolver o Flamengo, pelo resultado em si, pela atmosfera do Morumbi, esse time que não reage, que a gente viu, até chegou a ter um pouco de esperança naquele jogo contra o Botafogo, mas não adianta jogar um jogo bem e daí se ficar dormindo em campo. Então é erro de planejamento, igual qualquer empresa, quando às vezes se contrata mal um funcionário, que foi o caso do Sampaoli, você se compromete com o trabalho. E mais um resultado ruim, mais uma partida péssima e o Flamengo correndo o risco aí de ficar fora aí até de um G6 no final da rodada. Lamentável a situação para esse elenco aí extremamente caro do Mengão. Um forte abraço. Lamentável essa situação e saudações rubro-negras.